A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Nesta tarde de hoje, eu quero deixar assim uma meditação para o seu elevo espiritual nesta tarde, que fala acerca, de um discípulo de Jesus. Pedro, amigo de Jesus, discípulo de Jesus, disposto a não negar o nome santo do Senhor. Pedro, discípulo de Jesus, disse para Jesus que aonde Jesus fosse, ele iria, que seria até capaz de morrer por Jesus. Mas Jesus veio no coração de Pedro. Jesus disse para Pedro: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. E assim aconteceu. Jesus foi preso. E em meio a essa situação, que Pedro foi assim, juntamente com Jesus, no meio daquela multidão, uma certa multidão chega com Judas também e leva Jesus para ser preso. E então, no meio dessa situação que ocorreu com Jesus, sendo pego juntamente, incentivado por Judas, aqueles malfeitores pegaram Jesus, prenderam Jesus. E Pedro, juntamente com Jesus e aquela multidão, fica no meio daquela roda. E chega uma mulher e diz: tu és um daqueles que servia a Jesus, um daqueles que eram temente a Deus, e que servia ao Deus dos céus e que acreditava que Jesus era o Cristo. Homem esse na qual dizia que não negaria Jesus por nada, e seria capaz de morrer juntamente com Jesus. Simplesmente Jesus diz, lá na palavra, no livro de Lucas 22, diz assim, Lucas 22, 61. E virando-se o Senhor olhou para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como ele havia dito, que antes que o galo cantasse, hoje me negarias 3 vezes. Então, Pedro já estava seguindo Jesus de longe. Quando foi pego pelos salteadores, pelos aqueles perseguidores que perseguiam Jesus, Pedro ele já não estava mais do lado de Jesus. Pedro estava avistando Jesus apenas de longe. Pedro estava seguindo Jesus apenas de longe. E aí aconteceu que tinham acendido um fogo no meio da sala, e Pedro se assentou entre aquela multidão que estava na beira do fogo. E uma certa criada, vendo estar assentado ao fogo, fistou os olhos em Pedro e disse assim, esse também estava com ele. E Pedro disse, oxe, não, mulher, não conheço. Olha só. Pedro disse para aquela mulher que não conhecia Jesus. É impressionante, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Pedro disse que não conhecia Jesus. Um homem que dizia que seria capaz de morrer juntamente com Jesus, agora diz que não conhece Jesus. Um pouco depois, veio outro e disse, tu és um daqueles. Tu és também um deles. Mas Pedro diz, homem, não sou eu. Pedro, outra vez, diz para aquele homem que não era ele, que estava com Jesus. Veja só. Louvado seja Deus. Passou mais quase 1 hora. E um outro homem afirmava dizendo, também és verdadeiramente, estava com ele. Também este verdadeiramente estava com ele. Ele quem? Jesus. Mais outro homem chegava e afirmava que Pedro estava com Jesus. Pois és também Galileu. Olha só. Pedro, mais uma vez, irmãos, ele diz,
homem, não sei o que diz. E logo estando ele ainda a falar, sabe o que aconteceu? O galo cantou. O galo cantou, irmãos. Louvado seja Deus. Pela última vez, o galo canta. Pela última vez que Pedro nega Jesus, o galo canta. E agora o que acontece? Pedro simplesmente lembra do que Jesus tinha falado para ele. Pedro, tu me disse que morreria comigo, mas antes que o galo cante 3 vezes tu me negará. Olha só, irmão, que tristeza, que amargura de alma Pedro sentiu nesse momento quando o galo cantou. Às vezes é assim nas nossas vidas. Muitas das vezes nós dizemos para nós mesmos: Deus, eu não sou capaz de fazer isso contigo, Senhor. Senhor, eu vou te servir com sinceridade até o fim dos meus dias. Mas existe circunstância nas nossas vidas, existe momentos das nossas vidas que nós não estamos tão cientes dessa fé que nós temos em Cristo Jesus. Às vezes a nossa fé chega por um tempo a ser abalada e muitas das vezes nós esquecemos das promessas que fizemos ao nosso Deus. Muitas das vezes, quem sabe, você já tem dito: Deus, eu prometo que não vou fazer mais isso. Deus, eu prometo que eu não vou mais fazer aquilo. E muitas das vezes, irmãos, nós negamos a nós mesmos. Nós não somos capazes de afirmar o que dizemos para o Senhor. Muitas das vezes nós negamos ao Senhor até nos nossos pensamentos. Nós negamos ao Senhor nas nossas atitudes. Porque nós, na maioria das vezes, deixamos de servir a Deus por pequenas coisas, por bobagem. Muitas das vezes acontece um levante na nossa vida e nós já dissemos: Deus, eu não quero mais saber de igreja. Deus, eu não quero mais saber de Jesus. E deixamos a nossa cruz, deixamos a perecer no meio do caminho. Começamos a perecer no meio do caminho, sabe por quê? Porque você não cumpriu com o que você prometeu ao Senhor. E muitas das vezes o Senhor, Ele nos prova naquilo que a gente promete para Ele. Muitas das vezes o Senhor nos prova para saber o que está dentro do meu e do teu coração. Imagine aí, Pedro andava o tempo todo com Jesus. Pedro, quem sabe, prometia várias coisas para Jesus enquanto andavam juntos na sua caminhada, na sua trajetória. Mas chega um momento na qual Jesus precisava mais de compreensão, Jesus precisava mais de aproximação dos seus discípulos. Foi nesse momento verdadeiramente que os discípulos abandonaram Jesus. Mas sabe por que tudo isso aconteceu? Porque Jesus tinha que morrer pelo meu e o teu pecado, até mesmo pelo pecado de Pedro ter negado a Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes acontece isso comigo, sabe por quê? Para que a gente venha nos aperfeiçoar na presença do Senhor e reconhecer que somos inteiramente dependentes dEle e que nada fazemos sem a permissão dEle e todas as coisas, a palavra do Senhor diz que coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Seja dependente de Deus, ame mais ao Senhor como teu Salvador suficiente. O nosso Deus, Ele é suficiente para cumprir todas as nossas necessidades. Ainda que às vezes nós somos infiéis para com Deus, o Senhor permanece fiel para conosco, porque Ele é Deus. E outro igual não haverá. Estamos o tempo todo negando a Jesus por baladas. Estamos negando a Jesus por momentos passageiros nesta terra. Estamos negando a Jesus, aleluia, louvado seja Deus, por momentos, desejos da carne, que são passageiros, que vai te levar à perdição. Aleluia, louvado seja Deus. Devemos nos achegar mais ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele tem vida eterna para mim e a tua vida. Nesta tarde eu quero deixar um recado para a sua vida, da parte de Deus.
Não negue a Jesus por nada. Não negue a Jesus por nada, sabe por quê? Porque quem sabe a sua vitória está prestes a chegar. E no momento que você nega a Jesus, a sua promessa vai ser paralisada na sua vida. O que Deus tem para ti, aleluia, louvado seja Deus, é grande e é poderoso. Não importa qual é o tempo da tua espera, o importante é a certeza da resposta. Então espera no Senhor, porque tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele fará na tua vida, porque Ele é Deus. Operando Deus, quem impedirá? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu deixo essa palavra para você, para sua meditação nesta tarde. Não negue a Jesus por nada. Não troque Jesus por nada. Não troque a sua salvação por nada neste mundo. Porque Jesus está voltando, aleluia, e não há tempo mais para nada nesta vida, aleluia, louvado seja Deus. Então seja fiel naquilo que você prometeu ao Senhor, para que o nome do Senhor venha ser glorificado na minha e na tua vida. Guarde as promessas que o Senhor te fez na tábua do teu coração. É o desejo que eu desejo para a sua vida nesta tarde, que o Senhor fale fortemente ao teu coração, amém? Louvado seja Deus.